Irmãos, saúde e paz. Acredito que eu tenho esse livro já há mais de 35 anos. Todo rabiscado ele, né? Eu gosto de marcando. Mas hoje eu pedi a Papai do Céu que me inspirasse num estudo que eu mais precisasse e que eu trouxesse para dividir, porque nós temos necessidades em comum. E o que veio foi abrir o livro Evangelho segundo o Espiritismo, objetivo desta obra. Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Primeiro, é bom saber o que significa a palavra evangelho, que no grego significa boa nova ou boas notícias. E está disposto, ou seja, está lá na internet, pode, já me chamou a atenção, essa palavra pode se referir a duas coisas no cristianismo: mensagem de salvação e vida eterna através de Jesus Cristo, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Pode, o negócio continua em interrogação. Qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, inicialmente eu busquei no próprio Evangelho de João, como a orientação da internet deu, onde está algo que se referisse a esse estudo. Encontrei no capítulo 14 de João 2 versículos, 16 e 17. Jesus estava dando as últimas instruções aos seus espíritos e se despedindo fisicamente deles. E ele diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Vou prestar atenção nessa palavra, Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo daquela época em que Jesus estava reencarnado não tinha condições de receber esse que Jesus chama Espírito de verdade. Mas vós, ele se dirige aos apóstolos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aquele pequeno grupo já estava em condições de não só conhecer, porque Jesus revelou para eles, mas de conviver, quando ele diz: habita convosco e estará em vós. Vou deixar por último a parte do prefácio. E vou direto à pesquisa. Objetivo desta obra. Primeiro, os espíritos orientaram e Kardec estuda toda a Bíblia, mas com ênfase no Evangelho, e divide em 5 partes. Ele descreve assim: os milagres, atos comuns da vida do Cristo. Milagres, predições, palavras que foram tomadas pela Igreja de Roma para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras, respeitosamente, ficaram à parte e
Os espíritos orientaram e Kardec ficou na última. A parte moral que ele chama de código divino. Já começamos a descobrir o que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A moral do Cristo, código divino. Para os homens em particular, constitui aquele código divino, que é este aqui, uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais. Vida privada e vida pública. Isso quer dizer o quê? Que o comportamento que nós temos aqui, publicamente falando, não pode ser diferente daqueles que nós temos em nosso lar. Já vê aquele momento que a gente acha que ninguém está vendo? Só estamos nós, sozinhos. Ali também, esse código divino orienta nosso comportamento, principalmente mental. Não disse Jesus que esse Espírito de verdade estava habitando junto com os seus apóstolos? Então, esse código moral, ele é o básico de todas as relações sociais. E toda relação social começa no núcleo chamado família. E, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Voltemos à palavra consolador. Por quê? Se nós começássemos a nos interessar pelo Evangelho apenas por interesse científico, o que já seria uma maravilha, não atingiríamos o objetivo, porque, na verdade, o que nos faz buscar uma casa como essa são as aflições, as dúvidas, os porquês, as dificuldades, muitas das vezes as lágrimas, as doenças, perdas de pessoas amigas. Isso nos move instintivamente a buscar consolo, a buscar Jesus, que, segundo o que eu achei como referência, o Evangelho do grego, anotei para não cometer, é uma mensagem de salvação e vida eterna através de Jesus. Mas precisamos conhecer esses ensinamentos que ele nos dá. Para obviar uma série de inconvenientes, os espíritos orientaram e Kardec organizou de maneira extraordinariamente didática tudo o que nós precisamos de mais simples possível. Reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de culto. Não é privilégio nosso, numa casa espírita,
não impõe regras dogmáticas, cultos, culturas, não. No reino, no palácio, tem condições de estudar, compreender, inclusive o futuro, que ele diz aqui como parte principal, exclusivo dessa obra, para onde nós iremos. Uma pessoa simples no campo tem todas as condições de pegar esse livro e estudar. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, sem exceção, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida, na infância, na adolescência, na fase adulta, produtiva, já na fase onde o espírito está se despedindo do corpo material, a boa idade, principalmente naquilo que nos atinge hoje, porque ele diz consequências, despertando o ser eterno a saber por que sofre. Qual o objetivo das dificuldades? A que futuro está destinado o nosso planeta? Naquele tempo, Jesus previu uma fase dificílima de guerras, tremores de terras, que ele fala que no mundo tereis aflição. Mas nos orientou a termos bom ânimo, porque ele veio e nos deu o exemplo de como vencer o mundo. Essa é a parte que trata esse livro, essa fonte maravilhosa, esse código divino. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. O mundo, nas palavras de um irmão espiritual, recentemente passou, está muito difícil. Está um embrulho só. Os valores mais importantes estão sendo jogados na lata do lixo. Eu fiquei impressionado com uma palavra que veio em minha mente. Imundície. Eu relutei. Falei, eu não vou falar isso no estudo. Veio de novo. Imundície. No final do Novo Testamento está outro livro que João Evangelista escreve, Apocalipse. No finalzinho apresenta a autoridade do Senhor Jesus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo que ditasse este livro. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. Último ato de Jesus, depois dessas explicações, que ele fala que mandaria o Consolador prometido, ele vai fazer uma liturgia de lavar os pés aos discípulos, uma lição profunda, que Pedro não aceitou. Falou, não, Senhor, eu é que tenho que lavar seus pés, não os senhores meus. Aí Jesus fala, Pedro, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Aí Pedro se toca e fala, então, Senhor, lava-me por completo. Cabeça. Aí Jesus fala, mas não precisa, vós estáis limpos. É que eles já tinham
esse código moral no coração. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. 35 anos, talvez já 40, com esse livro na minha mão, e eu pedia, Papai do Céu, inspiração para o que eu mais necessito. Olha o que caiu. O objetivo do Evangelho. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. Todo dia nós precisamos tomar esse remédio santo, esse código moral. Todo dia. Lê um pouquinho. O alcance do nosso estudo é minúsculo, mas é exatamente isso que nós precisamos. Aquele gole saudável de Jesus. Todo dia um esforço para nos moldar segundo esse exemplo que ninguém nesse planeta até hoje ousou duvidar. As outras 4 partes, existem dúvidas, datas que nasceu, história. Será que realmente Jesus transformou água em vinho? Será que ele deu vista aos cegos? Perfeito. É um questionamento científico. Mas a sua moral, a sua bondade, a sua misericórdia, ninguém consegue tocar. Esse é o convite da noite. Agora eu leio o prefácio que Jesus falou. Rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito de verdade, que já estava com os apóstolos naquela época, só que o mundo não podia ainda receber, não tinha condições. E hoje, nós temos prefácio desse código divino. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Como imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, do próprio Jesus, espalham-se por toda a superfície da terra, sem exceção. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, nossos olhos. Esse é o grande milagre do cego de Jericó. Senhor, que eu veja. Estamos tendo a oportunidade de ver a realidade da nossa vida espiritual. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. As grandes vozes do céu. Legiões de anjos desceram ao nosso planeta, por ordem do Senhor Jesus, a nos consolar neste momento dificílimo, mas já preparando um belo futuro, onde a maioria dos habitantes do planeta já terá um pouquinho de amor no coração. Mundo em regeneração. Nós, essas vozes sublimes, nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. A instalação de um processo reeducativo que foi passado por nós como de mundo, de provas e
expiações, de muitas aflições, de muitas guerras, de muitas lutas, são consequências das nossas decisões obscuras no passado. Hoje não. Jesus não está olhando para os nossos erros do passado. Ele convida para criarmos junto a Ele um futuro. Ninguém cria nada se não for com muito esforço, com muito trabalho, dedicação. Homens e irmãos a quem amamos, somos amados, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que convite magnífico. Estamos sendo convidados a nos alimentar do pão espiritual que Jesus trouxe para nós todos os dias. Sem dúvida, ao pegarmos os escritos na Bíblia, vamos ver muitas dificuldades, mas aqui eles vão quebrando em miúdos, de maneira que nós possamos, no nosso lar, trabalho quando sobra um tempinho. Essas marcações eu fiz dentro do ônibus, ainda estava trabalhando. Numa casa que convida, como a nossa, tem várias, na internet, estudar um pouquinho o Evangelho, mas explicado na simplicidade que a doutrina nos traz. O momento é grave, mas os recursos para passarmos esses momentos de aflição estão aqui, em nossas mãos. O convite é do céu. Que possamos aqui na terra acolher em nossos corações e aproveitar essa chance magnífica. Saúde e paz.